Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Hoje a gente entrevista aqui o comentarista político e econômico Caprini. Oi, Trícia, que prazer estar aqui com você, viu? Que prazer estar aqui no teu programa, que já era uma vontade há muito tempo que eu tenho, viu? Sou muito fã do programa. Conversa fiada. Quem é fã dele sou eu. Aliás, é assim, né? Dia que o Caprini tá aqui, eu chego e entro no estúdio para assistir ao programa teu da Rafa ao vivo. Ai, gente, que chique, que responsabilidade, né? Porque assim, eu não sei se você de casa sabe, mas a Trícia tem um currículo, gente. Ai, peraí. Que é um livro. Vai entregar minha história, vai entregar minha idade. Vai entregar minha idade, não faça isso. Mas ela é uma mulher espetacular, sabe? É uma mulher, na realidade, você é uma mulher multiplataforma, né? Porque você sabe de tudo e com muita maestria. Olha, é impressionante como as pessoas, quando elas se amam, quando elas trabalham juntas, quando elas se amam, elas encontram muitas qualidades no colega, né? Olha, um ambiente de trabalho que exala amor é isso, ó. Isso é verdade, falando bem da colega, todo mundo aqui se elogiando, porque o Caprini é um querido na casa, é uma paixão de todo mundo, é muito cuti-cuti. Mas a gente tá brincando, apesar da brincadeira, a gente vai hoje tocar num tema muito sério, né, Trícia? Né? A gente começou meio que relax, né? Devagarzinho, porque a gente vai falar de coisas pesadas, então é aquela coisa, tirem as crianças da sala. Eu não sei se vocês observaram que hoje eu não pedi para vocês seguirem nas redes sociais, tocar sininho, YouTube, nem coisa nenhuma, porque eu quero que você selecione se este programa é adequado para todas as audiências na sua casa, porque agora a gente vai enfiar o pé num programa que a gente previamente gravou, Isso. né? E que tirou o fôlego geral. E agora vamos voltar a ele. Vamos falar de um garotinho muito pequenininho que nasceu e foi criado numa situação de falta de proteção, né? Conta um pouquinho a tua história, Caprini. Assim, pra você que tá em casa, olha, meu boa noite. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu me chamo Caprini. E como a Trícia falou, realmente nós precisamos já funilar aqui o assunto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico que tivemos nas redes sociais, agora que é a adultização, mas nós vamos bem a fundo. Nós vamos falar um pouco sobre a questão da pedofilia, da cultura da pedofilia. Eu sou uma pessoa que fui vítima da pedofilia dos meus 2 até os meus 12 anos de idade. E contando um pouquinho da minha história, eu não consigo relembrar, Trícia, a minha infância sem os abusos sexuais. Eu não consigo ter esse movimento, claro que hoje eu consegui curar. Por quê? A situação ela acontece numa situação de vulnerabilidade. Eu tinha, infelizmente, minha mãe teve câncer, eu era uma criança, eu era muito pequeno. Então, tinha uma questão ali, muitas dores, e acaba acontecendo que eu tinha um pai que tinha que trabalhar para ter o sustento dentro de casa. E nesse exato momento, eu me tornei vítima. Uma vítima que ela começou ali desde os 2, 3 anos e trazendo para você. Não eram pessoas de longe, eram pessoas próximas. Só deixa eu esclarecer um pouco para quem está nos assistindo, em primeiro lugar, né? Eu falei para vocês que o tema era pesado, pedi que vocês fizessem a triagem, tirassem as crianças da sala, se vocês acharem adequados, adverti-las no futuro sobre o conteúdo disso aqui, mas tentem imaginar um Caprini completamente diferente daquele comentarista que você vê nas redes sociais. Uma das muitas crianças que não tem mãe ou tem uma mãe doente, né? Um pai ou ausente ou um pai que trabalha demais, né? E ele sempre tenta dar o menor trabalho possível para aquela mãe doente, para que ela se recupere.
E aí ele fica muito vulnerável e à mercê de pessoas que se aproveitam dessa situação de vulnerabilidade, certo? Isso. E é muito importante fazer um corte aqui para vocês, que 80% dos casos que acontecem hoje no Brasil de pedofilia, do estupro vulnerável, são de pessoas próximas. E nós temos, por exemplo, uma taxa ali de mais de 90% dos estupros que acontecem no Brasil, que são de pessoas, por exemplo, menores de 13 anos. E nós estamos acompanhando agora, dentro da trajetória, uma cultura que ela simplesmente, nós validamos durante muito tempo a questão da própria cultura da adultização infantil, que é isso que nós vamos tratar no próximo bloco. Mas, nesse primeiro momento, antes de começar, eu quero dizer uma coisa para você, que a criança, Trícia, ela sempre dá sinais. Os abusos, eles aconteceram ali, nas igrejas, com vizinhos, e com a situação. Só que a situação era... A criança, como eu disse, eu sempre dei sinais de alguma forma. Ou seja, qualquer situação que aconteça dentro da sua casa, um comportamento diferente, a criança está triste, a criança não quer tomar banho, qualquer coisa. Pode ser apenas um comportamento, Trícia, mas temos que investigar. Crianças que são muito sensíveis ao toque, quando você vai chegar perto, elas se assustam, se afastam. Investigue, né? Às vezes não é só porque hoje tudo é autismo, né? Às vezes não é só um sinal de autismo. Às vezes é um sinal de que aquela pessoa está sendo tocada por quem deveria protegê-la. E principalmente essas casas multifamiliares, onde moram primos, tios, avós, né? Ocorre, principalmente na infância, ocorrem abusos a meninas, mas também abusos a meninos. Às vezes as pessoas acham que eu só tenho filhos homens, então menos mal. Mas você tem que prestar atenção também, porque se o seu filho é mais delicado, é uma criança mais magrinha, uma criança menor, né? Ele também é alvo e alvo de preferência dos pedófilos, né? Então, isso que a Trícia falou é uma verdade, vou dizer ali, de uma magnitude na situação absoluta. Então, o que acaba acontecendo? Eu era uma criança que eu tinha muitos traumas, ou seja, eu era uma criança muito sujinha, já conversei com a Trícia, que eu era uma criança que eu não gostava de tomar banho. Só que eu chegava a um nível, eu lembro, Trícia, de um episódio, eu indo pra escola, e eu sempre falava pra minha mãe que eu queria ir mais cedo, escola próxima da minha casa. Sabe aquela situação onde todos os vizinhos, todos moram? E o que eu fazia? A escola começava, por exemplo, 1h da tarde, eu saía de casa, 12h30, dizendo que era para fazer um serviço, ou fazer ali uma atividade, mas não. Eu ia correr na quadra, porque uma vez, e eu hoje com a terapia, com o psicólogo, eu descobri que era alguma forma do meu corpo simplesmente não ter aproximação daqueles pedófilos, das situações que aconteciam. O que o Caprini está querendo falar é que, como ele não tinha uma armadura, um escudo, a proteção que ele utilizava era o cheiro do corpo. De repente, ele não era muito higiênico, de repente ele corria e suava demais, para que talvez ele usasse aquilo como forma de afastar, né, aquelas pessoas que quisessem se aproximar para fazer o mal, né? Isso, e eu lembro da minha infância que, Trícia, isso realmente aconteceu, e eu parecia que aquilo dali era um refúgio, e meus pais eram chamados, Trícia, na escola. Olha, o rapaz, ele tá indo com 4 camisas, o pessoal até brincava na rua, 4 camisas, 5 camisas, eu vestia 2 calças, eu sempre estava muito camuflado, e aparecia que, quando as pessoas mais percebiam, eu me tornava um alvo muito mais fácil deles. Até que foi um ponto que eu comecei a delirar. Se você tem uma brincadeira que tiram, na realidade, tiravam. Hoje em dia já não tiram mais essa brincadeira. Que eu era uma criança que eu imaginava muitas coisas. Diziam que eu voava. Eu falava que... Eu sempre falei, um dia eu voei. Eu voei. Só que, na minha concepção, eu realmente... Juro pra você até hoje, Trícia. Apesar de eu nunca ter voado, a minha mente, ela imaginava que eu tinha voado. Por quê? Quando aconteciam os abusos, eram como se eu me transportasse para outro espaço. É como se fosse uma perda de consciência momentânea para aquilo que você não está emocionalmente preparado para viver. Isso é verdade. E quando eu chego na minha vida adulta,
ali dos meus... Minha mãe chega a falecer, ali eu tinha meus 13, 14 anos, eu vou chegar à minha vida adulta, eu começo a perceber que a minha realidade não era diferente de outras pessoas. Caprini, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho e falar que esse predador, ele estava na escola, esse predador estava na igreja, esse predador estava em todos os lugares que supostamente a mãe dele achava que eram seguros, né? Então, presta atenção para esse relato dele, que é um relato assim muito tocante. A tua mãe te preparava para ir para a igreja e achava que ali na igreja era um local seguro. O que acontecia com você na igreja? Então, a igreja era onde aconteceu um dos maiores alvos dos abusos que eu sofria. Minha mãe tinha um trabalho ainda doente, tinha um trabalho de missão. Então, missões. Nós íamos, por exemplo, para determinados interiores. E acaba acontecendo que a minha mãe acreditava, por inocência mesmo, que ali tinham pastores, uma família, que iriam acolher, porque eu era uma criança. Eu tinha ali meus 6, 7 anos, então acabava acontecendo que nós íamos andar muito, ela não queria realmente que eu cansasse, também eles iam para dentro de comunidades evangelizar. Então, o que aconteciam eram os abusos. Só que quando aconteciam, eu pensava muitas vezes em contar para minha mãe. Só que eles diziam bem assim, Trícia, que isso é muito tocante. Você tá vendo o que o diabo fez comigo? Exatamente. Então, era isso que acontecia comigo. Gente, prestem atenção. Religiosos, né? Pseudo-religiosos, isso, né? Fazendo um abuso físico com uma criança e ainda fazendo um abuso moral, psicológico, falando que aquilo ali não era culpa do adulto. Aquele abuso não era culpa do adulto. Era o inimigo que o usava como um instrumento para tentá-lo. Não é isso, Capri? Isso. E aconteciam dessas formas. Eu tentei, de algumas formas, alertar. Às vezes eu dizia que eu não queria ir para a igreja. Às vezes eu tentei conversar com algumas outras pessoas. Só que dentro do contexto que eu vivia, esse contexto realmente que eram de vizinhos, era um contexto, por exemplo, da igreja, eu era muito desacreditado. Teve uma época, Trícia, que isso é muito forte para mim, e que eu digo que eu aceitei. Eu aceitei. E quando eu aceitei no sentido de, vai acontecer de qualquer forma comigo, era uma situação complicada, porque eu lembro que quando eu tentei comentar, eu falei, eu vou contar pro meu pai. E relembrar dessa cena é muito forte para mim. Meu pai, estávamos indo uma festa dessa de amigos, e a situação aconteceu dentro do banheiro. E a situação dentro do banheiro é bem desconfortável. E eu fiquei tão assustado, eu ficava paralisado, eu falei, eu vou contar pro meu pai. E automaticamente, a conversa que aquele cara tinha antigamente, então, tinha de uma forma antecessora, era tipo assim, porra, tá criando filho viado, né? Então, naquela situação, já tinha 8, 9 anos, eu pensava, se eu contar pro meu pai, automaticamente meu pai, e a conotação que eles usavam era viado, bichinha, boiola, ele vai pensar que eu sou homossexual, eu vou apanhar dentro de casa, só que a minha mãe está doente, eu não poderia fazer minha mãe sofrer. Então, eu já tinha uma capacidade naquela uma estrutura que simplesmente eu falava, então é melhor eu ficar calado. E assim, é um relato da maioria das pessoas que não decidiram ser homossexuais, foram obrigadas a ser, né? Lhe foi imputado a escolher a sexualidade na infância, né? Como esses predadores enxergam, identificam e atacam essas pessoas. A gente volta depois dos comerciais falando um pouco mais sobre isso. Voltando aqui nesse segundo bloco, com essa história muito triste, então, por favor, façam a triagem de quem realmente deve e pode assistir a esse relato. Então, nós falávamos, e aqui nós estávamos conversando no intervalo falando justamente isso. Eu tenho uma série de amigos, maquiadores, cabeleireiros, pessoas que foram criadas só pela mãe, sem uma figura masculina. Todas essas pessoas relatam que na infância elas não tinham a menor ideia
do que era sexualidade, mas que eles foram obrigados, né, a iniciar uma vida sexual ou despertar ou ter que ter essa infância arrancada pelo fato deles não serem meninos muito masculinos, né? Deles serem figuras mais frágeis, às vezes sem a figura daquele pai que vai lá e enfrenta os outros. Então, alvo fácil para todo mundo observar e falar: aquela é uma criança viada. Isso. Né? Essa, infelizmente, é a palavra, é uma criança viada. E aí, essas pessoas que colocam a culpa no inimigo, o inimigo está dentro deles mesmos. Elas utilizam qualquer momento, qualquer situação. É um vestiário de escola depois da educação física, é um acampamento de igreja, é um momento em que os pais saem de casa e a criança fica sozinha, é o momento que eles sabem que as crianças ficam sozinhas porque não é um horário dos pais ainda terem voltado do trabalho. Você se recorda daquela situação que o Drauzio Varela chegou a abraçar Sim. uma trans no presídio, né? Saudade de um abraço, né, minha filha? O crime que a levou, né, a essa condenação era que ela observava essas crianças que ficavam em casa por um período sozinha, antes dos pais voltarem do trabalho, e ela passava a assediar essas crianças, utilizar, né, da inocência do corpo dessas crianças. E uma delas foi a que ela chegou a tirar a vida, né, e fazer de conta, mesmo vendo o desespero da família, fazer de conta que não sabia de nada. E por isso ela estava ali no presídio, ela não estava ali sofrendo uma solidão porque ela estava em casa fazendo bem. Ela estava roubando a infância e, nesse caso, roubando a vida de crianças. Então, Trícia, quando nós falamos, por exemplo, dos alvos, dos principais alvos da questão dos pedófilos, nós precisamos analisar determinadas vulnerabilidades, né? Geralmente, meninas que sofrem sobre isso na infância são meninas ali de baixa renda, na sua grande maioria. Eu discordo de você. Eu acho que toda menina de alta ou baixa renda, ela vai em algum momento na vida dela sofrer um assédio. Isso. Só que a rede de apoio que a protege de acontecer o abuso em si é maior. Mas eu chamo alguém aqui que se levante e tenha coragem de dizer: eu nunca fui assediada. Então, realmente, trazendo por essa perspectiva, mas aqui eu analiso realmente a questão dos dados, sim, né? Sim. Então, a gente verifica... porque talvez as pessoas de status sociais mais elevados tenham vergonha de falar e de expor que também sofreram assédio. Isso. Então, o que acaba acontecendo? Quando você vai analisando dentro desse determinado ponto, é sempre o ponto da vulnerabilidade. Vamos lá, uma criança... Isso aqui não é exclusivo, infelizmente, apenas daquela criança que é mais afeminada. Tem muitas crianças, meninos, que eu ouço muito relatos dentro das minhas redes sociais, que também sofreram essa determinada situação, mas quando vai verificando, eles vão arquitetando. Eles não chegam do nada. Lembrando para você que 80% dos casos que acontecem são casos de pessoas próximas, e desses 80% dos casos, mais de 90% dos casos acontecem em ambientes familiares para as crianças. Pois é. Dentro de casa, na escola, na igreja, na casa da família estendida. Geralmente esses lugares são os lugares onde se baixa a guarda, né, da vigilância, e é aí que realmente essas pessoas atuam, né? E é importante também deixar um dado aqui, Trícia, que a cada um caso que é denunciado, mas 7, querem dizer que 7 ainda não foram denunciados e não foram descobertos. E quando nós analisamos, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, nós temos interiores que batem recorde
na questão do abuso infantil, da exploração infantil. Exatamente. Agora, Caprini, era bom você falar justamente aquilo que você falou no primeiro bloco e voltar a repetir. A maioria dessas, entre 7 crianças, uma relata, quer dizer, entre 8 crianças, uma relata, né? 7 não relatam, porque a grande maioria teme relatar isso porque a mãe está doente ou o pai está doente, não quer causar um problema mais, ou vai apanhar do pai porque o pai vai achar que deu um motivo. Então, assim, uma grande parte desses criminosos, né, confia justamente nesse fato de que a criança vai temer contar o que acontece com ela. E a criança é desacreditada, né, Trícia? Nós precisamos entender que muitas vezes a criança ela é desacreditada. Por quê? Quando a gente trata, ninguém vai acreditar que um tio, que um irmão, que um primo, que um pastor, que um vizinho, que alguém que um professor, que um professor, o vigilante da escola. O vigilante da escola, muito bem colocado. Ninguém vai acreditar que essas pessoas que são ditas pessoas de bem iriam cometer isso, porque a gente está acostumado a acreditar que o pedófilo é aquela pessoa que é escrachada na TV, sabe? Aquela pessoa que tem algum espectro na sua sanidade mental danificada. Só que não, gente. Gente, uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês. Existe completamente diferente a pessoa ser homossexual e ser pedófilo, tá? Às vezes as pessoas, por exemplo, meu filho fazia aula de natação com uma pessoa declaradamente homossexual. Gente, o fato dele ser homossexual não tem nada a ver com o fato dele gostar de menores. Existem pessoas que são assumidamente homossexuais e são super família, protegem as crianças, adotam crianças e são bons filhos, são bons pais. E existem pedófilos casados, pais de família. Então, eu acho muito importante que você deixe bem claro a diferença entre pedofilia e homossexualidade, para que as pessoas entendam, porque a maioria dos pais tem uma história, não vou deixar sozinho o meu filho homem com um homossexual adulto. Não é nesse homossexual que mora o perigo. O perigo mora justamente naqueles que escondem a sua verdadeira personalidade, né? Isso. É muito importante deixar muito claro que uma pessoa homoafetiva ou homossexual, ela é uma pessoa que tende a atração pela pessoa realmente ali do mesmo sexo e realmente não tem nada a ver com a questão da própria pedofilia. E a pedofilia, ela é uma parafilia, ela é um distúrbio. Existem 2 aspectos que elas acontecem. Existe a pessoa com pensamento pedófilo, que isso, gente, é muito sério. Atinge a 1 a 2% da população mundial. E existem pessoas, desculpa, que fazem tratamento para isso, tomam medicação e nunca cometeram um ato de pedofilia. Isso. Teve um caso, assim, muito, muito interessante, que relatam ali dentro da ciência de pessoas, de um avô, que ele falou que do absolutamente nada começou a sentir atração pelos seus netos. E meu Deus. Sim. E aí foi o que aconteceu, gente. Ele procurou a questão da ajuda. E foi um relato, mas às vezes esse relato também, Trícia, eles têm uma situação de querer normalizar algumas situações. A gente vai chegar nisso. A gente vai chegar no próximo programa. No próximo programa. Mas vamos falar a respeito. Isso, mas trazendo aqui realmente para a situação atual, e aí a questão do trauma, do comportamento que a criança tem. Por exemplo, eu comentei com a Trícia que eu era uma criança que tinha problema com faca. Não gostava, tinha medo, tinha pânico de faca. E todos acreditavam o quê? Que era o problema que eu assistia algum filme de terror? Ou que aconteceu? Quando eu fui no psicólogo, na terapia, eu descobri que não. Que quando havia a situação, o ato, a criminalidade com o meu corpo, quando o meu corpo ele era invalidado, invadido, automaticamente o meu cérebro associou como se aquilo fosse o mesmo corte de uma faca. Então, existem determinados... O que nós queremos dizer aqui é que existem determinados
traumas que eles são ocupados, que a gente precisa investigar as crianças e entender qual o comportamento. Gente, se seu filho, se seu neto, se seu sobrinho, do nada teve um comportamento estranho, como eu disse para você, não pode ser que seja apenas um comportamento da criança, mas é muito necessário investigar. Quando aquele seu filho não quiser ficar com o vizinho, não quiser ficar com o vizinho, ou com a vizinha, ou com o tio, ou com o tio, ou com a tia, porque há alguma coisa para investigar. É muito importante você, como pai, como mãe, e aí como pessoa que cuida de uma criança, educar o seu filho. Sabe por quê, Trícia? Existe uma situação que meu pai sempre falava para mim: não fale com estranhos e olhe para os dois lados na rua. Isso ficou internalizado ao ponto que qualquer estranho que chegava comigo na infância, eu queria dizer, eu não posso falar com você que você é um estranho. E eu olhava do lado da rua. Mas a educação sexual, no sentido de falar sobre o meu corpo, falar as partes que não podem ser tocadas, era uma coisa que eu não podia conversar. Mas estamos falando isso de 25 anos atrás. Não, mas e sem contar que os pais sempre alertam para os estranhos, mas não alertam para os próximos. É porque a gente pensa que nunca vai acontecer, né? É que nem mais ou menos. Às vezes eu acho que a situação é que nem se o bebê não dirige, né? A gente pensa, tem muitas pessoas que não, estou bebendo, mas nada vai acontecer comigo. E vai lá e acontece. Porque a gente pensa que os casos de pedofilia, eles são casos tristes, que eles são muito distantes da nossa realidade. Mas não. Eles acontecem do nosso lado. Infelizmente, são situações que acontecem, como, por exemplo, com os nossos filhos, com os nossos entes. E voltando sobre a questão da educação sexual, hoje, eu sempre falo com outros pais que chegam comigo, porque eu conto esse relato nas minhas redes sociais. Como é que eu posso abordar isso para o meu filho? Eu falo, é simples. Às vezes pega um desenho e fala, filho, essa parte podem tocar, essa parte não pode tocar. Porque foi assim, Trícia, que uma mãe relatou para mim nas redes sociais que ela descobriu que a filha dela estava sofrendo abusos. Porque na escola, os pais conversaram na reunião, conversem, falem com as partes que não é tocar. Ela perguntou, filha, essa parte aqui só a mamãe pode tocar. Além da mamãe, tocou alguém? A criança falou, o vovô. O vovô, como é que ele tocou? E aí ela fez a cena na questão da boneca e tal. E quando a mãe foi notar, a parte íntima da criança, a mãe comentando aqui, claro que não vou relatar o nome por situações de privacidade, mas a mãe conta que ela não soube o que fazer, ela ficou desesperada quando ela viu a situação, mas tomou a melhor medida, denunciou a pessoa, porque, gente, é muito necessário nós analisarmos que essas pessoas, elas não podem estar no convívio social. São predadores, são pessoas que elas não conseguem controlar os seus piores instintos possíveis. E a situação é que quando você vai analisando, o que eles fazem, Tracy? Eles fazem várias vítimas. A gente tem dados que comprovam que quando uma pessoa que comete algum ato sexual no sentido de uma criança, automaticamente ela já cometeu 7, 10 atos. O nosso tempo está acabando e eu convido vocês para assistirem ao próximo programa, que isso aqui só foi o aquecimento. Agora a gente vai entrar num ponto realmente muito delicado. Eu convido vocês a assistirem ao próximo programa com o nosso querido Caprini. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa.